Bom dia, gente. Sou a Fabiola Mamed, personal trainer, graduada em Educação Física. E hoje a nossa conversa aqui de dentro do meu carro vai ser sobre por que é importante o idoso fazer um treinamento de força. Bom, antes de eu começar a entrar no assunto especificamente dos benefícios, do treinamento de força e o que acontece com o nosso corpo quando a gente envelhece, eu vou deixar duas coisas claras aqui. Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos, nem dos termos, nem aprofundar em o que é um treinamento de força e como montar um treino para o idoso, porque a minha ideia aqui nesse vídeo não é capacitar o profissional. A minha ideia com esse vídeo é esclarecer sobre o assunto, levar informações tanto para os profissionais e também levar informação principalmente para a população, divulgar a importância da atividade física como meio de saúde e não só de estética, tá bom? O segundo tópico que eu quero levantar aqui é que quando a gente fala de treinamento de força, a gente vai desvincular daquela ideia padrão, geral, de maromba, de gente no meio da academia pegando ultra pesos e gritando lá no meio. Não é isso. Então, se para o idoso sentar e levantar de uma cadeira, fazer um agachamento livre sem peso nenhum, se para ele gera um esforço, intenso, ele está fazendo um treinamento de força. Então, vamos lá. O que acontece com o nosso corpo quando a gente vai envelhecendo? De acordo com a idade, o corpo não é que ele vai perdendo a capacidade de síntese proteica. Síntese é a construção de proteínas, a proteína é ela que está no músculo, Quanto maior o número de proteínas no músculo, mais força, mais potência. Então, quando a gente vai envelhecendo, essa capacidade, essa síntese proteica é como se ela fosse ficando adormecida. Então, acontece um desequilíbrio entre a degradação, entre a quebra, entre a perda de proteínas e a síntese de proteínas. Não é que a gente perde a capacidade. Vocês vão ver que mais ali para frente que o idoso recupera isso aí. Mas vai ficando adormecida. As respostas aos estímulos, elas ficam mais dificultadas. Outra coisa que acontece é que o idoso, ele aumenta a resistência à insulina. E a insulina, ela é um hormônio permissivo da síntese proteica. Ela permite, a síntese proteica. Então, o que seria o aumento dessa resistência? Exemplificando aqui de uma forma bem simples, se o jovem, ele com uma insulina, ele tem uma resposta boa, o idoso vai precisar de 2 insulinas, depois de 3 insulinas, depois de 4 insulinas. Linguajar popular, não é linguajar científica, é só para ficar bem fácil de você entender mesmo, tá? Então, o idoso, ele aumenta essa resistência à insulina. Outra coisa que vai acontecendo com o corpo é que ele diminui a capacidade oxidativa. O que é a capacidade oxidativa? É a capacidade de oxidar, de queimar gorduras. Por isso que o idoso vai acumulando, a gente vai engordando com a idade. E com essa diminuição na oxidação, na capacidade de oxidação, você também aumenta a capacidade de armazenar gorduras. E a célula gordurosa, ela vai liberando citocinas inflamatórias. O que são citocinas inflamatórias? São substâncias que favorecem a inflamação e elas podem agravar o caso de artrose. E como o idoso vai perdendo massa magra, vai aumentando o armazenamento de gorduras, ele vai perdendo, consequentemente, força, E vai ficando uma predominância de fibras de resistência, em detrimento das fibras de potência e das fibras de força. Existem estudos que sugerem que a perda de potência... O que é a potência? Sabe quando a gente tropeça, que você tem aquela habilidade rápida de segurar em algum lugar? Aquilo ali demanda potência. Ou então, quando a gente tropeça, que não chega a cair, o corpo ele consegue reestruturar toda os outros músculos e ligamentos e tendões. Ele consegue se reorganizar para que você não caia. Aquilo ali também é potência. Ou então a capacidade de saltar, Alguns saltinhos, alguns pulos, enfim, isso aí é potência. Então, a gente vai perdendo com a idade, vai perdendo essa potência. E estudos sugerem que essa perda de potência, ela tem também uma relação com a parte neurológica, não é só muscular.
Tudo bem, Fabiola, eu já sei o que acontece com a gente, né, com o idoso, com o corpo, quando a gente vai envelhecendo. Mas e daí? Quais as consequências disso? Perda de força. Se você perde força, você perde a capacidade de... Você já viu que o idoso, ele anda mais devagarzinho? Aquilo ali é porque ele vai perdendo força. Quando ele vai sentar e levantar da cadeira, ele precisa se apoiar, ele tem dificuldade. Aquilo ali é perda de força. Então, o idoso, ele vai perdendo as capacidades, a habilidade nas capacidades, nas atividades do dia a dia, na capacidade funcional. Ele perde a força e o equilíbrio. E o equilíbrio, ele demanda força. Então, ele vai perdendo aquela habilidade do dia a dia. E aí ele faz menos, ele perde mais. Então, fica aquele ciclo vicioso. E se ele perde força e perde a capacidade de sentar, levantar, andar, qualquer esforçozinho que ele faz vira um esforço muito intenso para o coração, para a parte cardiovascular. Então aumentam os riscos de morte, tanto por quedas, né, quanto por sobrecarga no coração, na parte cardiovascular. Então imagina o idoso, ele vai levantar da cadeira. Quantas vezes o idoso tem que levantar de uma cadeira ou se transportar da sala para o quarto ou andar na rua? Você já pensou isso? Todas as vezes se tornar um estímulo intenso, uma sobrecarga intensa para o coração? Então aumenta isso aí, aumentando chances de aumento de pressão arterial e problemas cardíacos. O fato dele acumular gorduras e diminuir a capacidade oxidativa também aumentam as chances de desenvolver doenças metabólicas. Eu já falei aqui doenças metabólicas não transmissíveis, né? Crônicas, doenças crônicas não transmissíveis. A pressão arterial, né? Problemas cardíacos, obesidade, diabetes, porque ele diminui a resistência à insulina que eu falei lá no início, então isso aí também pode desenvolver a diabetes. Fora a artrose, que eu já falei também, que o acúmulo, as células gordurosas, elas favorecem, né, a liberação de substâncias inflamatórias que prejudicam, né, que intensificam a artrose. Então, tudo isso faz com que o idoso diminua as capacidades funcionais dele. E tem estudos que mostram já os benefícios do treinamento de força para o idoso. Então, por exemplo, tem um estudo lá no meu site, eu tenho os artigos que explicam isso aí, tá bom? Qualquer coisa você pode entrar lá no meu site e ler com mais detalhes ou acessar os artigos. Tem um estudo que mostra que idosos que praticaram treinamento de força, eles melhoraram a capacidade oxidativa dele. Eles retornaram à síntese proteica nos mesmos padrões que o jovem. E um outro estudo feito com 68 idosos de 6 meses mostrou que eles recuperaram, as características mitocondriais, as mitocôndrias são as organelas responsáveis pela oxidação. Vamos simplificar assim. Eles também recuperaram, os idosos, 68 idosos, eles fizeram treinamento de força por 6 meses e eles recuperaram as características mitocondriais similares às dos jovens. Então, tem como a gente recuperar isso aí. O idoso, ele não perde a capacidade, entendeu? Ela só fica mais adormecida e tem como a gente recuperar. Sem contar que se ele está fazendo um treinamento de força, se ele melhorou a capacidade oxidativa, se ele melhorou a síntese proteica, né? A resposta da síntese proteica, ele vai aumentar a força, ele vai recuperar a potência. A partir daí, ele recupera o equilíbrio, ele recupera a capacidade de andar, ele recupera a capacidade de se reestruturar caso ele tropece. As capacidades funcionais do dia ficam mais fáceis para ele, ele melhora a qualidade de vida dele, que é o nosso enfoque nesse estudo. Outro fator importante do treinamento de força é que existe a liberação de hormônios pela musculatura esquelética, que são favoráveis, que combatem as doenças metabólicas. Então, a gente viu que o desenvolvimento de doenças metabólicas, ela fica aumentada com o idoso, com a perda de força. Com o treinamento de força, ele vai recuperar isso aí, ele vai aumentar a liberação de hormônios pela musculatura esquelética que combatem essas doenças metabólicas. E aí tem outros aspectos, melhora do funcionamento cognitivo, né? É óbvio que diminui sintomas de depressão e melhora
a parte psicológica, porque melhora a autoestima, ele vê que ele volta a conseguir fazer coisas que ele não conseguia, e aqueles outros benefícios gerais da qualidade de vida que conquista com o treinamento de força. E a boa notícia, gente, é que para a gente conseguir tudo isso com o idoso, ele não precisa ir para a academia 5 vezes por semana, fazer 3 séries de 10 e morrer e gritar no meio da academia. Estudos mostram que 3 séries de musculação, 3 vezes por semana com carga submáxima, não é necessário. 1 vez por semana, 2 séries de 10 de um exercício para cada grupo muscular, gerou respostas fantásticas. Então, por exemplo, ele vai na musculação e ele faz 1 série de 10 com agachamento, aí ele faz, assim, que fique claro que eu tô falando 1 série de 10 para ficar só didático, tá bom? Você vai ver a capacidade funcional do seu idoso. Se ele não consegue fazer 10, ele não vai fazer 10. Isso aí já entra lá no personal trainer, ele vai ter esse discernimento. Não estou passando receita de bolo. É só para ficar didaticamente mais compreensível para vocês. É um exemplo. Então ele vai lá, ele faz 1 série de 10 de agachamento, 1 série de 10 de supino, 1 série de 10 de exercício para as costas, entendeu? E isso aí já gera uma resposta boa para ele 2 vezes por semana. Gente, isso aí ele faz com 20 minutos, 15 minutos na academia. Outra coisa, se você quer trabalhar a potência do seu idoso, a gente viu que ele perde potência, tanto por fatores de força musculares, né, locais, quanto por fatores neurológicos, você pode colocar menos carga e fazer exercícios com uma velocidade maior, né, que são os exercícios explosivos. E os estudos mostram que para a capacidade funcional do dia a dia, esse formato de treinamento teve uma resposta melhor, não é que o outro não teve resposta. Esse teve uma resposta melhor. Só que o que é que acontece? Depende do seu idoso. Às vezes ele não consegue nem andar, você vai colocar ele para andar rápido, né? Ele não consegue. Então, assim, isso aí a gente vai adaptar para a característica ideal, princípio da especificidade lá do seu idoso. Só estou levantando hipóteses de que o treinamento de potência teve uma resposta muito boa para as atividades do dia a dia do idoso. Os estudos mostram isso aí. E aí tem alguns cuidados que o personal trainer ele vai ter, mas só, por exemplo, para elencar aqui. Se você quer trabalhar com o idoso a partir do sistema imune, você não pode trabalhar até a fadiga, porque a gente sabe que cargas altas ela tem interferência no sistema imune. Se você quer melhorar ele, você não vai trabalhar até a fadiga. Agora, se o seu idoso está fazendo exercício por causa de problemas de osteoporose, aí sim tem que ser cargas mais pesadas, você vai treinar até a fadiga, menos repetições. Se o seu aluno ele é hipertenso, você não vai fazer treinos longos com ele, que a gente sabe que treinos longos, eles aumentam a pressão arterial, e é mais prejudicial. Então, se ele é hipertenso, você já vai utilizar ali menores cargas, né? Maiores cargas e menores repetições. Já é um treino mais intenso. E já se é um diabético, se ele tem problemas metabólicos, interessantes são treinos mais prolongados. Então, esses ajustes, o personal ele vai fazer com o idoso. Eu só estou mostrando aqui que existem tipos de treinos para cada tipo de problema, para cada tipo de situação. Não é a mesma coisa para todo mundo. Não é ir para a academia e fazer a mesma coisa. Então, gente, eu sei assim que ficou bem, a ideia aqui não era aprofundar no assunto, a ideia aqui é mostrar a importância do treinamento de força para o idoso, é mostrar que com a idade a gente vai perdendo capacidades funcionais, mas que é possível recuperá-las. Beleza? Um abraço. Um beijo e até a próxima.